de pé, irmãos, para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo número 4. 1 Samuel, capítulo 4. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo. São 22 versículos. A palavra de Deus diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi. Hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. Havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. Senhor, mais uma vez te agradeço, Pai, por estarmos em tua casa e termos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Ela foi lida e agora precisa ser entendida, vivenciada e praticada por cada um de nós. Queremos aprender princípios da tua palavra,
queremos aplicá-los às nossas vidas, Pai, porque queremos viver de forma diferente, queremos viver de acordo com ela. Portanto, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, porque estamos aqui para te ouvir. Não viemos aqui ouvir homens com doutrinas e filosofias do mundo, mas a palavra de Deus, a doutrina de Deus, é essa que precisa encher o nosso coração. Para isso, Pai, eu também entrego a minha vida ao Senhor. Peço ao Senhor a tua unção, o poder do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar a palavra, para que as barreiras sejam quebradas, barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós tenhamos proveito esta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, este capítulo do livro de Samuel, do primeiro livro, ele conta a história de um episódio em que Israel sofreu uma grande derrota para os filisteus. Na verdade, nós vemos aqui duas derrotas. Os filisteus foram durante muitos anos inimigos constantes do povo de Deus, inimigos constantes de Israel. Foi contra eles também que lutou Sansão, e muitas vezes o povo de Israel foi atacado por este outro povo. E eram então os maiores inimigos de Israel naquele momento. E eles estavam ocupando parte da terra prometida. E como Deus ordenara a Israel, essa terra precisava ser tomada. Mas ali estavam os filisteus. Era um obstáculo, era um impedimento, era um empecilho para que a vontade de Deus e a palavra de Deus pudesse se cumprir àquele povo. E os israelitas, na certeza de que faziam a coisa certa, porque estavam ali para tomar a terra daquele povo, decidiram enfrentá-los, decidiram ir à guerra contra eles. E é o que nos diz aqui os dois primeiros versículos. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus, se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, o que aconteceu? Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Foram à guerra e perderam 4.000 homens. Uma grande derrota para o povo de Deus. Veja, diante do que estavam fazendo, que acreditavam ser a coisa certa a ser feita, diante até da direção do profeta Samuel, eles foram à guerra, no entanto, perderam essa batalha. Por que que isso acontece? Por que que de vez em quando a gente tem uma derrota, não é? Por que que de vez em quando, mesmo fazendo a coisa certa, mesmo estando na direção certa, nós sofremos algumas derrotas? Amados, isso faz parte da vida. Como já citei e cito diversas vezes, Jesus não prometeu para a gente que tudo seria um mar de rosas. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições. Então ele advertiu que de vez em quando a gente teria alguma coisa ruim acontecendo. E às vezes nós, cristãos, nos acostumamos com certos chavões, não é? E gostamos de dizer um ao outro: e aí, meu irmão, em Cristo só vitória, não é? Tem essas coisas assim? Só vitória. Não, tem uns empates também, de vez em quando tem umas derrotas, mas uma coisa é certa: em Cristo somos mais do que vencedores. Você concorda com isso? Isso é verdade. Mas o que é ser mais do que vencedor se de vez em quando eu tenho uma derrota? É porque mesmo na derrota eu aprendo. Então eu me torno um vitorioso mesmo nela. Eu me supero, Deus me ensina, todas as coisas cooperam para o meu bem. Então ser mais do que vencedor não quer dizer que eu vou vencer sempre, mas quer dizer que em toda e qualquer circunstância, algum benefício eu tirarei dessa situação. E aqui havia uma oportunidade desse povo aprender alguma coisa. Olha, nós fomos derrotados, perdemos 4.000 homens. Quando isso acontece, quando há uma derrota,
é para eu parar e pensar. Não é para eu ficar procurando culpas, não, como alguns ensinam. Não, se você teve alguma perda, a culpa é sua, você não teve fé. Isso aí é teologia da prosperidade, isso não tem apoio na Bíblia. Não é para você ficar procurando culpas, mas de repente para você procurar estratégias. De repente para você parar e pensar se não poderia ter feito algo diferente. Isso é que deveria ter acontecido. Mas sabe o que aconteceu aqui no texto? Eles fizeram o contrário disso tudo. E fizeram o que muitos de nós fazem. Quando tem uma derrota, coloca a culpa em quem? Em Deus. Foi o que eles fizeram. No versículo 3, voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mas a primeira frase diz que eles questionaram: por que que o Senhor nos feriu? Ou seja, a culpa foi de Deus. Essa derrota, Deus feriu a mim. Ele, de alguma forma, é o culpado pelo que eu estou passando. E isso é um problema nosso, da humanidade, do gênero humano. A gente sempre procura um culpado para os nossos fracassos. Nós estamos sempre procurando um culpado. E raramente olhamos para dentro de nós mesmos, né? Será que não sou eu? Será que não foi a minha estratégia errada? Será que não foi a minha atitude impensada? Mas eu procuro um culpado exterior, nem que seja Deus. Ah, Deus, essa é a vontade de Deus. Deus é que quis que isso acontecesse. E a gente simplesmente atribui ou a Deus ou ao diabo qualquer coisa ruim que nos aconteça. Normalmente temos essa tendência ou não, irmãos? Gostamos de atribuir, alguns dizem, tudo é o diabo. Não, é o diabo, olha, me passou a perna, o diabo me deu uma rasteira, o diabo isso, o diabo aquilo. E, queridos, não é isso que nós devemos fazer. Não é esse o pensamento. Ou eu creio que todas as coisas cooperam, ou eu não creio. Ou eu creio que o Senhor é o Senhor da minha vida, ou eu não creio. Ou eu creio que Ele é soberano sobre mim, ou eu não creio. Então a gente fica procurando um culpado, porque ninguém gosta de assumir as suas culpas. Essa é uma tendência que leva a gente a problemas ainda muito piores. E gente que não enxerga os próprios erros, não enxerga os próprios pecados, normalmente se volta contra Deus. Isso é muito comum até com aqueles que não creem a Deus, mas às vezes se torna comum dentro da igreja. E eu fico questionando, se é com o ímpio, beleza. O ímpio, quando não entende alguma coisa, ele culpa Deus. Ele vê uma desgraça, ele culpa, por que Deus permitiu isso aqui? Ele vê uma criança nascer com um problema, por que Deus permitiu isso aqui? Ele sempre culpa a Deus por aquilo que ele não sabe explicar, por aquilo que não lhe é coerente. Mas um cristão agindo desse jeito, aí é complicado, né, irmãos? Mas a Bíblia fala a respeito disso. Leia aí Provérbios capítulo 19, no versículo número 3. Em Provérbios capítulo 19, verso número 3, diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Você entendeu esse provérbio? Essa estultícia do homem, não é? Essa mistura de esperteza com safadeza, que é natural do homem, ela acaba por perverter o seu caminho. Eu errei de caminho, não é porque alguém me orientou, porque alguém me influenciou, mas a gente bota a culpa. Você lembra de Adão e Eva? Quando Deus pediu contas, o que falaram? Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva disse, foi a serpente. Todo mundo jogando a culpa para o outro. Ninguém assumiu o seu erro. Mas é a nossa estultícia, essa mistura de safadeza com esperteza, que leva a gente a cometer erros no nosso caminho. Mas depois, o que a Bíblia diz? Mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Ou seja, o homem faz bobagem, mas depois fica com raiva de Deus. O homem, pela sua natureza, faz besteira e depois se volta contra Deus. É a nossa natureza.
É assim que nós costumamos fazer. E assim fez o povo de Israel ao culpar Deus pelo seu problema. E diante desse problema e por uma visão errada, aí entra aquilo que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Quando começa uma coisa errada, a consequência vai ficando cada vez pior, irmãos. Quando o princípio está errado, lá no final está cada vez mais distante de Deus. Como eles culparam a Deus, olha o que veio ao raciocínio deles, versículo 3 ainda. Tragamos de Siló a arca da aliança, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A derrota, culpar Deus, já é um princípio errado. Partiu de um princípio errado, o final vai ser pior ainda. O que fizeram eles como solução? Já sei, vou trazer a arca, meu amuleto da sorte. Por isso que eu fico meio intrigado com essas músicas, né? Quem tem uma música, fala, quem quer não sei o que, traz a arca, né? Como é que é o nome dessa música? Quem quer a glória, traz a arca. Quer a derrota? Traz a arca e o filisteu vai te derrotar e ainda vai levar a arca, irmão. Fica usando amuleto aí para você ver só o que vai te acontecer. Amuleto não protege ninguém. Isso é superstição pura. E o que Israel fez foi superstição pura, motivada por um princípio de entendimento errado, motivada por uma deturpação no seu pensamento, culpando Deus pelas derrotas. E aí então querem que Deus seja a solução, mas não em buscá-lo, mas sim o objeto. Não em buscar o Criador, mas sim a criatura, aquilo que foi criado. Então trazem a arca como se ela realmente simbolizava a presença de Deus, mas olhando para o objeto como se ele fosse depois a razão da vitória. É exatamente o princípio do amuleto, é o princípio da simpatia, de todas essas superstições que hoje estão aí entranhadas no nosso meio. E um erro chama outro, um abismo chama outro abismo, pior ainda. Agora, esse povo de Deus passa a ter fé na arca e não em Deus. Irmãos, e por mais que a arca seja de Deus, fé em Deus não é fé na arca. Por mais que a igreja seja de Deus, fé na igreja não é fé em Deus. Por mais que qualquer coisa seja de Deus, nenhuma coisa substitui Deus. De quem não fazemos imagem, ao qual nenhuma imagem é capaz de representar. É nele e exclusivamente nele que temos que depositar a nossa fé. Não nas coisas e não nas circunstâncias. E o que o povo de Israel faz? Traz a arca. E pior, traz a arca conduzida por 2 camaradas excelentes. Quem eram eles? Ofni e Finéias. Filhos de quem? Do sacerdote Eli. Então, não é só trazer a arca, mas é trazer a arca conduzida ainda por pessoas indignas. E veja se não é isso que acontece hoje em dia. Você tem uma derrota, você não sabe explicar, culpa todo mundo menos você mesmo, não é? Atira para todo que é lado, e aí vai buscar um amuleto, vai buscar esse amuleto na mão de um falso sacerdote, porque é isso que representava Ofni e Finéias, e é isso que muitas vezes acontece. A pessoa está buscando a Deus, está conhecendo a palavra aqui na igreja, está tranquila, bonitinha, ouvindo, crendo, aí acontece um problema, vai para a Universal, buscar uma macumba evangélica. Acontece um problema, vai para a Mundial, levar uma chapelada do boiadeiro. E aí? Se submeter a um sacerdote indigno, trazendo uma suposta arca, que não passa de um amuleto. Mas é que amuleto às vezes dá certo, né, irmãos? E aí a gente transforma a nossa vida espiritual numa aposta em coisas que podem às vezes dar certo. Só que não se mede a verdade pelo que dá certo ou deixa de dar certo. A verdade é única. E é disso que nós precisamos entender e crer.
E o que eles fizeram foi trazer a arca sob a condução de 2 homens maus e sem escrúpulos. Eu quero ler com você o que eram esses 2 homens, Ofni e Finéias. Em 1 Samuel 2, um pouquinho atrás, a partir do verso 12, tem um título aqui na minha Bíblia: Os crimes dos filhos de Eli. Na minha Bíblia tem esse título, tem isso na sua também? Os crimes. Não está falando de pecadinho, não, falando dos crimes, criminosos. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. A partir do verso 12 até o 17 diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importavam com o Senhor, sacerdotes que não se importa com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló, aonde estava a arca, aonde serviam Ofni e Finéias. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia aos homens que sacrificava: Dá essa carne para assar aos sacerdotes, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia: Não, porém hás de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Talvez você não tenha entendido o que isso aqui significa. Eu vou tentar explicar para você. Para explicar, vamos ler a lei de Deus em Levítico capítulo 7, versículo 34. Instruções sobre como os sacerdotes deveriam lidar com as ofertas do povo. Está aqui, as instruções estão todas no manual. Qual é o manual? A Bíblia Sagrada. Então nós temos aqui em Levítico, abra aí a sua Bíblia, Levítico capítulo 7, verso 34, tintim por tintim, tudo explicado por Deus. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Está dizendo então que das ofertas trazidas, os sacerdotes tinham direito ao peito e à coxa. Concordou comigo? Agora vamos ao 3, Levítico 3, versículo 3 e versículo 5. Diz assim: Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas. Versículo 5. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha do fogo, é a oferta queimada ao Senhor, de aroma agradável. Então essa gordura precisava ser queimada, e havia uma definição de Deus sobre a parte que cabia aos sacerdotes. Você leu comigo o que os filhos de Eli faziam? Eles não pegavam a parte que cabia, eles faziam um sorteio engraçado, né? Eles pegavam um tridente e metiam na panela: o que vier é meu. Olha aí. Imagina isso aqui nos pastores de hoje. Existe o culto, existe a arrecadação, se coloca o dinheiro numa bacia, em qualquer coisa, aí o pastor chega lá com um tridente. Se o tridente tiver os dentes fininhos, vai trazer mais dinheiro, né? Aí mete ali, opa, o que sair é meu. Tá? Vai o pastor Maurício, vai o pastor Paulo, vai o pastor Manuel, os filhos de Ofni e Finéias, o que sair é meu. É isso que Deus está dizendo? Tem uma parte que cabe a eles. Depois, quando estavam queimando as gorduras, eles não quiseram deixar queimar. Não, eu quero uma carne fresquinha aqui para mim. Não queima tudo, não. Essa carne aí vai ser um desperdício. Já viu que esse povo gosta de carne, né, irmão? Gosta de churrasco eles, né? Não, eu quero para mim.
Ou seja, eles estavam fazendo tudo que Deus mandou não fazer. Não tinha nada definido, não tinha um salário definido. Era como que participação nos lucros, sabe como é que é? Ganhou mais, arrecadou mais, ganho mais. Trouxe mais carne, puxo mais para mim. Não tem um salário certo. Irmãos, isso é a realidade em muitos lugares por aí, você sabia disso? Isso é verdade em muitos lugares por aí. E normalmente pessoas vão atrás dessas coisas porque alguma coisa deu errado nas suas vidas. E foi isso que fez aquele povo naquele momento. Tiravam na hora errada, tiraram mais do que deviam tirar, e o povo vai buscá-los e vai colocá-los sob a direção com uma arca, a arca do Senhor, para dar sorte, sempre um amuleto. E eles estão prontos a oferecer um amuleto, desde que você pague o suficiente por este amuleto. E talvez isso dê esperança de que venha para você uma vitória. E foi isso que moveu o coração de toda a nação de Israel naquele momento trágico em que 4.000 pessoas morreram. E aí, amados, quando a fé é direcionada para coisas erradas, ela pode até trazer uma certa alegria e euforia no início, mas no final da história, a consequência será sempre a derrota. Continuando em 1 Samuel capítulo 4, no versículo 5, diz assim: sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Veja a festa que aconteceu, porque veio a arca, veio Ofni e Finéias. Como já disse alguém na história, o povo gosta de pão e circo, né, irmãos? O povo gosta de festa. Eu não quero saber qual é o motivo da festa, eu quero é o churrasco, entendeu? Eu quero me dar bem nisso aí. Veio a arca e todos entraram em grande festa. E foi tão grande a festa que até lá dos filisteus ficou sabendo. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha Instagram, ninguém postou foto, mas eles ficaram sabendo da festa. Tamanho foi o alarde no arraial de Israel pela presença da arca. Tudo maravilhoso, mas uma fé mal direcionada. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que qualquer fé Deus aceita? Até aquela fezinha que você faz no jogo do bicho? Não é dessa fé. Existe a fé verdadeira e a fé que não vale nada. Aqui é o exemplo de uma fé que não vale nada. Uma fé colocada na arca que a princípio produziu até grande euforia, mas não mudou nada na vida daquele povo, muito pelo contrário, o tornou idólatra, coisa que Deus abomina. E aí o efeito foi o contrário do que se esperava. Quando os filisteus ouviram aquele alarido, aquela festa, a princípio ficaram com medo. Veja o versículo 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram a arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. O efeito foi contrário. A princípio eles ficaram com medo, mas nunca reconheceram que Israel tinha um Deus só. Veja, aquela festa toda não mostrou a mensagem principal. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Eles não apregoaram isso, pelo contrário, eles causaram foi confusão. Estão louvando uma arca, estão louvando dois homens impuros. São os deuses, disseram os filisteus. Não tinham noção de um Deus único e verdadeiro. E aí ficaram com medo a princípio, mas esse medo serviu de estímulo para eles. Ah, então é assim, agora vamos ser mais fortes ainda, porque nós não podemos ceder diante desse inimigo. E assim fizeram os filisteus, se fortaleceram e foram com tudo contra Israel. Versículo 10 diz assim: então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda.
Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel quantos? 30.000 homens de pé. Na primeira foram mortos quantos? 4.000. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. A derrota agora foi 7 vezes maior. De 4.000 mortos, o número agora chegou a 30.000 mortos, com arca, com Ofni e Finéias, com toda a superstição, com toda a festa. A derrota foi ainda maior, porque um abismo chama outro abismo, um engano chama outro engano, e a pessoa perde querendo ganhar, a pessoa se afunda na ruína querendo vencer. Veja, ela fica pior do que estava, querendo melhorar a sua situação. Veja como nós, queridos, estamos sujeitos a isso, se não tivermos a firmeza da nossa fé em Deus. Essa é a história desse povo que pouco aprendeu ao longo dos anos com os seus erros e com as suas derrotas. Resumindo o que aconteceu, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Você não entende as suas derrotas, você fica com dúvidas, busca um culpado, direciona mal a sua fé, acaba crendo em qualquer coisa, crendo em superstições, se coloca sob a direção de gente indigna como Ofni e Finéias, e um abismo vai chamando o outro, e no final das contas, a sua segunda derrota é ainda pior do que a primeira. Infelizmente, é isso que tem acontecido com muita gente. E as consequências desse procedimento não são apenas a derrota. Irmãos, derrotas, como eu disse, fazem parte da vida. Não se pode ganhar sempre. O pior aqui não foi perder 2 vezes, 4.000, depois 30.000. Mas o pior ainda estava por vir. Algumas pessoas gostam de dizer: o melhor de Deus está por vir. Já viram isso? Eu não consigo entender essa expressão, porque o melhor de Deus já veio, Ele mesmo, Jesus, não é? Eu até consigo entender que você tenha fé num futuro melhor, coisas grandes que o Senhor pode fazer por você, mas o melhor de Deus já veio, irmãos. Agora, uma coisa é certa: quando você parte por esse caminho, o pior ainda está por vir, que é pior ainda do que perder 2 vezes, e foi o que aconteceu. Veja o versículo 11: foi tomada a arca de Deus. Não só 30.000 pessoas morreram, mas também a arca da aliança, que foi ordenada por Deus, que tinha um propósito de Deus nela, mas que não era para ser usada como amuleto. Ela foi roubada e profanada pelos filisteus, um povo sem Deus. E os 2 filhos de Eli, também Ofni e Finéias, morreram naquele dia. Esse aí você pode dizer, já foi tarde. Mas a arca da aliança, a arca foi tomada. E aí, amados, quem teme a Deus tem zelo pelas coisas de Deus. A arca ser tomada é uma ofensa, é uma afronta, porque ela não deveria ter sido usada com aquele propósito. E as consequências espirituais disso são terríveis. E Eli, no fim da sua vida, serviu a Deus por 40 anos, como declara aqui, julgou a Israel, mas infelizmente não soube criar os seus filhos, né? Mas ninguém é responsável pela escolha dos outros. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Os pais não são culpados dos pecados dos filhos, podem até ser culpados em termos pela educação ou pela falta dela, não é, com que trataram seus filhos, mas a decisão é de cada um. Mas Eli ainda temia Deus, e ao ouvir a menção de que tudo isso aconteceu, a Bíblia diz no versículo 13, que ele estava sentado numa cadeira, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo, pelo quê? Pela arca de Deus. A Bíblia não diz que ele estava com medo de seus filhos morrerem, percebe isso aqui? Ele não estava preocupado com os filhos, mas ele estava com medo do que poderia acontecer com a arca. Essa era a preocupação do velho Eli nesse momento. E aí chegou-lhe a notícia, a arca se foi, seus filhos morreram, ele não aguentou aquele baque,
tropeçou para trás, caiu, quebrou o pescoço e ali ele morreu. E naquele momento, o que principal tinha para ser notado não era a morte de Ofni e Finéias, mas sim a falta da arca. No versículo 18, a Bíblia diz: ao fazer menção da arca de Deus. Veja, quando ouviu que os filhos morreram, ele não ficou tão preocupado. Mas ao fazer menção da arca, aí ele caiu da cadeira para trás junto ao portão e quebrou o pescoço. Porque a sua preocupação ali estava com a glória de Deus. A sua preocupação estava com as coisas de Deus. E às vezes nós queremos usar as coisas de Deus, nós queremos usar a glória de Deus para o próprio benefício e não nos preocupamos com as consequências disso. Mas Eli estava preocupado, era com isso. Seus filhos já não tinham tanta importância quanto isso. E indo à arca, o que a Bíblia diz é que se foi a glória de Deus. A arca não era Deus, mas era um símbolo da presença de Deus. A arca não era Deus, mas era um símbolo da sua glória, ordenada por Deus e que deveria ter sido preservada no seu devido lugar. E aí, quando chegou a notícia de que isso aconteceu, Eli morre ali. A Bíblia diz que a nora dele, esposa de Finéias, grávida, ao ouvir também que a arca foi tomada, o sogro e o marido morreram, mas primeiro a arca, ela teve as dores do parto e ali deu à luz. E aí diz a Bíblia também no verso 20, e deram a notícia a ela de que ela teve um filho. O que a mãe mais deseja quando está grávida? Ver o final da sua gravidez, ver a criança que lhe saiu do ventre, ter o prazer de pegar no colo aquela criança. Mas de tal forma aquela mulher estava impactada, que quando disseram: olha, você teve um filho, ela não sentiu muita coisa, tinha muito impacto no seu coração, mas a única coisa que ela fez foi dar um nome ao seu filho. Na tradução Revista Atualizada está Icabô, em outras traduções Icabode, e esse nome significa: foi-se a glória de Israel. A glória de Israel se foi. Esse é o nome do meu filho. Foi isso que ela disse naquele momento. Você já pensou em botar esse nome no seu filho? Tem alguém grávida aqui querendo um nome bom? Aí, Icabode quando nascer, ou Icabô. O que quer dizer isso? Foi-se a glória de Deus. É isso que ela quer dizer. Porque a arca de Deus foi tomada e também seu sogro e seu marido morreram. E ela falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Não tanto pelo marido, não tanto pelo sogro, mas pela arca que foi tomada. Porque sem a glória de Deus, a vida perde a graça, irmãos. A conclusão que a gente chega nisso aqui é essa. O momento mais feliz e importante da mãe de ver o seu filho já não teve tanto impacto na sua vida, porque a glória de Deus já não se fazia mais presente. E o que Deus quer nos dizer com isso? Há uma lição aqui. Derrotas fazem parte da vida, mas não deixa as suas derrotas te levarem para o caminho errado. Não deixa as tuas derrotas te levarem para a superstição. Não deixa as tuas derrotas se colocarem sob direção de pessoas indignas que querem apenas esfolar você. Não deixa as suas derrotas fazerem você apostar em amuletos. E o pior de tudo, fazer com que você perca a glória de Deus que está sobre a sua vida. Derrotas maiores virão, coisas piores estarão para acontecer. E certamente o pior de tudo é perder a glória de Deus. O pior não é perder homens, ou ter uma derrota, ou perder bens, mas o pior de tudo é perder a glória de Deus. Que a glória de Deus não se afaste de nós. Que ela não seja perdida por nenhum problema na nossa vida. Como disse Jesus: tenham bom ânimo, eu venci. Você vai passar por luta, vai ter algumas derrotas, mas você vai aprender com elas e vai se tornar uma pessoa melhor. Não vai atrás da superstição, mas vai atrás do Senhor teu Deus. É Ele que pode te salvar. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria fazer uma oração junto com você
essa noite. Você que talvez esteja na luta, no problema, na debilidade, coloca junto comigo agora a tua fé em Deus e fala com teu Pai, dizendo a Ele a tua dor, mas jamais pense num amuleto, jamais pense numa superstição. Apenas diga: Pai, a minha vida está em tuas mãos. Eu perdi aqui, mas eu creio que vou ganhar mais à frente, porque eu creio no que o Senhor me prometeu. Tenha bom ânimo, porque eu venci. E eu quero essa noite renovar o meu ânimo, porque eu confio na vitória do Senhor. Eu sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque mesmo quando eu perco, eu ganho alguma coisa, porque o Senhor me ensina, o Senhor me mostra a verdade, o Senhor me ilumina. E eu não quero perder a tua glória. Eu nasci para a tua glória, eu fui salvo para a tua glória, e agora eu quero espelhar a tua glória, refletir a tua glória, mas jamais perdê-la. Que cabode não se cumpra em nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, livra o teu povo dessas superstições, Senhor. Traz uma fé genuína a cada um de nós. Eu oro por mim e oro por cada irmão. Em nome de Jesus. Amém.